Boa noite! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar de um tema importante, interessante, necessário para todo mundo. Gestão financeira. É para psicopedagogas, psicopedagogos sim, mas é interessante também para outras profissões, né? Eu fui uma pessoa que corri bastante disso por muito tempo e meu digníssimo marido que me ajudou e que me auxilia nessas questões, né? Então, se você acha importante que essa live, né, seja compartilhada com outros profissionais, com outras pessoas, envie aqui nesse aviãozinho aí embaixo para quem você acha que vai gostar desse tema. Delvanira, não mudamos o Café com Psico, é que o último Café com Psico caiu num sábado feriado, dia 1º, e aí pra gente não ficar sem conteúdo, eu coloquei para quarta-feira às 19 horas, tá? Mas sábado agora temos Café com Psico normal, 8 e 8, pra gente tomar aquele cafezinho e conversar sobre psicopedagogia, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Encaminhem a live, vejam aí, comentem, compartilhem, vão sugerindo, perguntando aí nos comentários do jeito que a gente sempre faz, tá? Hoje tem um convidado especial, meu digníssimo marido. Vou deixar ele se apresentar, dizer quem ele é, além da função de marido da tia Jussi. Ele também faz outras coisas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, falar um pouco sobre mim brevemente, né? Eu sou professor de informática, né? Minha formação é sistemas de informação, então entusiasta aí dessa área de finanças, economia, né? Política, enfim, dou uma estudada de vez em quando nisso aí, e atualmente sou professor do IF Sertão Pernambucano, né? No qual atuo lá no curso de informática e na graduação de gestão de TI. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão financeira, né? Então, sempre peguei um pouco no pé dela, como ela já falou, para relação à organização financeira do consultório, né? Não só da questão pessoal, né? Mas hoje a gente vai focar no consultório, tá? Então, já deixando bem claro que a gente não vai estar entrando em questões, né, de investimento pessoal, nada disso. É como gerir a questão da gestão financeira do consultório. Tá bom? Deixa eu contar logo um segredo. A pessoa não toma café, a tia Jussi vai tomar o café pelos dois. Não gosta de café? Como assim no Café com Psico? Tem que obrigar, né, a tomar. Convidado é obrigado a tomar café comigo. Não vou tomar, senão vou fazer careta. Gente, eu vou começar, né, contando mais ou menos como foi a minha vida, assim, né? Vocês já conhecem como foi tortuosa a minha vida financeira, né? Principalmente no começo, que a gente tem pouco dinheiro. Fiz pouco dinheiro, né, no começo da minha carreira. Quem viu a primeira live sobre a minha história viu que eu precisei vender lanche, que eu precisei fazer outras coisas para poder pagar o meu aluguel, né? E as questões financeiras sempre foram, assim, bem complicadas para eu gerir, porque tinha pouco conhecimento de finanças, de economia e de outras coisas, né? E aí sempre foi um calo no meu sapato para a gestão aqui no consultório, essas questões financeiras, né? E ultimamente recebi assim algumas mensagens, né, preocupadas e preocupantes de algumas psicopedagogas dizendo que todos os pacientes saíram de férias, como é que eu faço agora? Ou então todos os pacientes desmarcaram, fiquei sem paciente na pandemia, tive que fechar meu consultório, como é que eu faço para me reerguer, né? Então, uma das coisas que me ajudaram a me organizar e não sofrer um impacto tão grande, né, durante a pandemia e não precisar fechar as portas, porque continuamos, né, pagando alguns gastos fixos, né, e
foi muito importante para mim estar organizada financeiramente, porque eu não senti um impacto muito grande, né? Para quem não sabe, eu vinha de uma sociedade e essa questão de estar em sociedade atrapalhou bastante a minha organização financeira, a minha organização com o banco, com contas, né? Então foi assim uma questão que me atrapalhou em alguns momentos, principalmente pela questão da mentalidade, da influência da mentalidade sobre finanças, sobre ganhar dinheiro, sobre fazer dinheiro, que às vezes a gente tem um medinho, né, de fazer dinheiro, acha que ser rico é ruim, que ter muito dinheiro é ruim, e acaba atrapalhando muito o jeito que a gente enxerga o nosso trabalho, o jeito que a gente valoriza o nosso trabalho, né? A questão da pandemia, veio a pandemia e em seguida veio o rompimento da sociedade. E se eu não estivesse preparada financeiramente, né, eu não estaria hoje aqui contando essa história, né, e tendo coisas para fazer, para contar, para mostrar meu consultório para vocês, né? Então é importante a gente falar sobre isso e Tássio hoje veio me ajudar, né? Então eu vou deixar ele falar, porque toda vez eu roubo a fala do convidado, falo pelos cotovelos, mas ele só é assim caladinho quando tá perto de mim, porque ele também fala pelos cotovelos. Fiquem à vontade, vão mandando aí as mensagens, os comentários, as dúvidas nos comentários, tá? Tássio vai falar agora um pouquinho sobre o começo, né? E aí a gente vai desenvolvendo na live. A fala é sua, meu amor. Bom, na verdade é como a Rebeca falou aí, né, que Ju comentou, então assim, a gente não tem uma criação na qual prepare, né, a gente para um mercado, vamos dizer assim, empreendedor, enfim, para gerir, né, as finanças, nem pessoais e muito menos, né, uma finança de um negócio. Então, às vezes, por mais que os nossos pais, né, eles tenham intenção, né, a boa intenção, mas muitas vezes a gente já não vê isso na escola, né? Hoje está sendo incluído dentro da BNCC um eixo sobre educação financeira na escola, mas isso não tinha, né? Ainda está sendo engatinhando, mas também não tinha na época que a gente estudou, né? Então, o pouco que a gente conhecia era o que a gente via de exemplos, né, dentro de casa e tudo mais. E não que foram os piores exemplos, mas não foram também, né, os melhores e não prepararam a gente para o mercado. E uma das grandes dificuldades também é que as graduações, especializações que a gente cursa, elas também não preparam a gente para um mercado, né, um mercado empreendedor, seja ela de psicopedagogia, pedagogia, até na minha que eu fiz também, sistemas de informação. Então ele não está muito preocupado em como você vai gerir essa questão financeira, né? E aí para guiar, né, nos guiar aqui, eu fiz um roteirozinho só para que eu não esquecesse nada, tá? Uma das coisas que mais ajudou, né? Mais nos ajudou agora nessa pandemia é o fato da gente ter mais de uma fonte de receita, né? Então eu já começo aqui falando também, você que é psicopedagoga, que é professora particular, né? Então eu imagino que nessa, independente, né? Mas assim, em momentos de baixa, como foi esse da pandemia agora, no ano passado, né? Agora a gente já está retomando aí desde finalzinho, né? Do ano retrasado, isso. A pandemia do ano retrasado, né? Mas assim, desde do ano passado a gente já retomou aí as atividades, mas o que nos fez, né, sobreviver, vamos dizer assim, quanto negócio, né, falando aqui do consultório, né, de Ju, foi a questão de que ela tinha uma outra renda, né? Então isso foi muito importante, tá? Então, fazendo uma analogia, né, imagina que você tem uma cadeira, né, e você vai sentar na cadeira, aqueles banquinhos de cozinha que tem só uma perna central, né? Se você quebrar aquela perna, você quebra o banco e você não consegue mais sentar. Então ali seria uma analogia, né, para que fosse uma fonte de renda, né? E se você pega uma cadeira que já tem 4 pernas, né, você já tem uma sustentação melhor. Por mais que uma perna quebre, você ainda consegue equilibrar ali
e sentar, né? Então, fazendo uma analogia aí, se você, quanto mais fontes de renda, de receita você tiver, é muito melhor, tá? E aí vai, né, se você atende clinicamente, se você faz consultoria institucional na escola, né? O que mais? Pode... Supervisão, mentoria, elaborar e-books, orientação de pais, organização de materiais, né? Aula, né? Aulas particulares. Eu sei que eu falo muito aqui de psicopedagogia clínica, inclusive, mas é importante a gente diversificar as fontes das nossas rendas, como o Tassi falou, porque a gente não sabe, né? Tem uma coisa que eu falo muito que é lotar a agenda, né? Que eu não apoio isso de lotar a agenda. A gente precisa de tempo. Só a psicopedagogia, principalmente quem trabalha com crianças, né? Exige muito do nosso corpo, exige muito nosso cognitivamente, emocionalmente. E quando a gente se dedica a só fazer psicopedagogia clínica, a gente se desgasta demais fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Chega uma hora que a saúde não aguenta, a saúde mental não aguenta, e aí a gente tem que parar de vez porque ficou doente, né? Uhum. E é importante sim a gente diversificar, mas diversificar com sabedoria, né? Organizando, né? Sem sair do nicho da psicopedagogia ou sem sair da educação, né? Eu diversifiquei lá atrás com produto, vendendo lanche, porque comida vendia, né? Comida, as pessoas não param de comer. E numa atitude, né, desesperada, porque estava sem o dinheiro do meu aluguel, eu fui vender comida. E vendi por muito tempo, acho que no primeiro ano, né? Foi, mais ou menos isso. E assim, não tenham vergonha, né? Se for necessário, de fato, vá para outros nichos, né? Mas como o Ju falou, priorize a sua expertise, né? Então, se você é psicopedagoga, o que é que você pode fazer dentro da sua área de psicopedagogia ou da área de educação, né, que você possa monetizar, né, que você possa ter outras fontes de receita, tá? Procure, de repente, consultoria educacional, aula em especializações, em graduação, a gente já fez isso também. Né, por muitas vezes, né? E aí, vindo agora para a parte clínica mesmo... Só um parêntese. Vai lá. A gente na psicopedagogia tem o sonho de viver de psicopedagogia. E a gente acha que viver de psicopedagogia é estar com a agenda lotada e com menino saindo, menino entrando toda hora da sua sala, chegando às 8, saindo às 8 da noite, né? Quando, na verdade, viver de psicopedagogia, né? Viver da sua formação, viver da sua especialização, da sua expertise, independente se é em clínica, se é na escola constitucional, né? Ou se é em clínica e em escola, se é em clínica e fazendo outras coisas dentro da psicopedagogia, né? Organizando e vendendo materiais, recursos, né, que a gente confecciona muita coisa, a gente tá ali no Canva sempre imagina alguma coisa, porque existem algumas demandas específicas, e tem coisa que a gente cria mesmo, então por que não ganhar dinheiro com isso, né? Então, o sonho de viver de psicopedagogia é também viver de fontes diversas da psicopedagogia, né? A psicopedagogia tem um leque gigante, assim como a pedagogia, dá pra gente fazer muita coisa com relação a essa diversidade, né? Diversificação, né? Isso. E só para fechar, né? Então, esse que Ju falou de recursos, né? De vender recursos. Você pode vender recurso tanto digital, né? Como recursos criados no Canva e tal. E também recursos físicos, né? A gente já viu pessoas que vendem. Inclusive eu compro muito. Inclusive Ju compra muito, que são cartas, né? Cartinhas plastificadas, recursos em MDF, recursos em emborrachado, vários outros tipos, né? Que vocês utilizam na prática clínica e que podem ser confeccionados de forma artesanal, por encomenda, algo desse tipo. Né? Então você pode estar tendo essas outras fontes de receita aí também, tá? E aí, vindo para a clínica, uma das coisas que você precisa para poder, já entrando na questão de gestão, né? Entrando na questão de que você precisa se organizar, que tipo de
recebimento você vai ter, né? Tipo de forma de pagamento você vai aceitar. Porque tudo isso vai impactar, vai influenciar no seu controle mensal, né? Então, se você vai aceitar apenas pagamento à vista, né? Atendeu, né? A pessoa fez a sessão, seja ela de anamnese ou avaliação, enfim, fez o atendimento, a pessoa vai pagar ali em dinheiro na hora. Isso é um dos tipos, né? Uma das formas de você estar cobrando. Outra forma é você receber toda a avaliação antecipada. E aí você precisa se programar e entender que você recebeu um valor antecipado, mas você vai ter que trabalhar por várias semanas aí, né, ou até meses, daquele dinheiro que você já recebeu. Então você precisa ter um controle maior, né? E prever que lá na frente você vai deixar de receber porque você recebeu antecipado. E uma outra forma é, vai pagar tudo no final. Então você vai trabalhar e vai pagar tudo no final, seja mensal, seja semanal ou até no final da avaliação. Então isso vai depender muito do contrato que você vai fazer aí com a família, né? E se você vai receber cartão, que hoje é uma coisa muito comum, né? A gente está recebendo com cartão de crédito, se vai parcelar, se não vai. Tudo isso envolve, pessoal, taxas, né? E envolve também prazo de recebimento. Então, se você paga no cartão e você vai receber com um dia, no outro dia útil, você vai pagar uma taxa maior. Se você não tem necessidade desse dinheiro no próximo dia, então você pode se dar o luxo de colocar aí 15 dias para recebimento ou até 30 dias para recebimento e você vai estar pagando aí menores taxas, tá? Mas lembre-se que quando a pessoa parcelar ou passar no cartão, você vai receber esse montante todo de uma vez também, né? Então, mesmo depois que descontar a taxa. Então você precisa estar organizando tudo isso, se controlando, tá? Quer falar alguma coisa? Não, só a questão, você já falou da questão das formas de recebimento, que é importante a gente pensar. Sim. E deixar claro para o nosso cliente as formas de recebimento, tá? Quando a gente fala, né, de gestão financeira, é importante a gente saber gerir para a gente, mas é importante a gente também dizer quem manda na sua gestão, né? Então, se você vai flexibilizar para o seu cliente ou você não pensou na possibilidade que o seu cliente sugeriu, ok, mas se você decidiu que vai trabalhar XYZ, trabalhe XYZ. Ah, não, então, eu estava procurando a psicopedagoga que trabalha de outro jeito. Tá bom, tudo bem, eu não trabalho dessa forma, tá? É uma coisa importante, até depois a gente fala das questões de desconto, né? Pode ser. Que a gente, às vezes, cai em muitas pegadinhas quando a gente dá muito desconto, né? Pode falar agora. Essa questão do desconto, por exemplo, quem tem que saber a margem de desconto que vai dar é você. Você que precisa estabelecer, né? Então, o cliente, ele vai tentar, né, fazer ali o acordo e negociar com você, mas quando a gente estabelece o valor da nossa sessão, a gente leva em consideração muitas coisas. Se você não leva, repense o jeito que você está cobrando, né, o seu serviço, porque a gente paga muita coisa. No final de tudo, a gente fez umas contas assim, rápido, que não estava no papel alguma coisa, né? Teve um mês que eu gastei R$2.000 investindo, eu investi R$2.000 em cursos e formação, especialização, mentoria, em mim, né? Então, quando a gente bota isso no papel, a gente leva um susto. E esse investimento, ele deve ser sim repassado para o nosso cliente, porque a gente está se tornando um profissional melhor para melhor atendê-lo, né? Para fazer um serviço direito, correto, adequado, ético. E isso faz parte, né, da nossa entrega. Então, você precisa levar em consideração tudo que você investe, seja em conhecimento, seja em bens materiais, seja na papelaria, que é uma coisa que a gente gasta absurdos por mês, é muito papel, é muito lápis, livros, livro também, livro para as crianças, livros para a nossa formação, né? Então,
a gente precisa levar tudo isso em consideração para estabelecer o valor da nossa sessão, né? Existe sim a pesquisa de mercado, tem que fazer uma pesquisa de mercado sim, mas a gente precisa também valorizar o que a gente investe na gente e o que a gente investe no nosso consultório, né? E aí, quando a gente fala de desconto, a gente precisa estabelecer uma margem de desconto, porque o teu cliente ele vai tentar negociar e para ele, o quão menor ficar, melhor. Né? E aí você vai ter que dizer, olha, infelizmente eu só posso fazer até aqui. Ah, mas a fulana de tal faz tanto. Tá ok, então. Procura fulana de tal. Eu já fiz isso e não é vergonha, né? Você estabelecer o seu valor. É muito complicado a gente trabalhar por um valor muito abaixo, porque a gente acaba pagando para trabalhar. Né? A gente se veste para ir para a clínica, a gente se veste para ir visitar uma escola, a gente gasta a gasolina do nosso carro para ir até uma escola, a gente perde tempo para fazer a visita escolar, então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, sobre descontos, quem decide a margem de desconto é você, né? Não deixe o seu cliente mandar no seu negócio. Se você chega na padaria e você só tem o dinheiro para comprar 2 pães e você tenta negociar para comprar 4, você não vai comprar 4, você só vai comprar 2. Porque o preço da padaria, o dinheiro que você tem, você só compra 2. Então, isso é mais ou menos isso, tá? Entenda o valor do seu serviço, do serviço que você presta, né? Veja tudo que você investe, o que é de investimento e o que é de gasto, porque tem coisa que a gente gasta também, né? E leve em consideração tudo isso para poder valorizar, né, o seu trabalho e para poder também estabelecer margens, né, seguras de desconto, tá? Eu tenho algumas margens de desconto e também tem uma questão que eu estabeleço cotas de atendimento social. Então, em alguns momentos, eu trabalho, né, eu faço uma agenda social com um valor de desconto, às vezes 50%, às vezes 100%. Eu tenho as minhas regras, né, quanto aos valores sociais e eu fico em paz em poder proporcionar um valor, né, mais em conta para quem está em vulnerabilidade social ou em dificuldades, né, financeiras, né? Precisa, né? Para quem precisa de fato, mas quando a gente pensa em desconto, a gente precisa ter uma margem segura para nós, para que isso não interfira, né, na nossa receita, né? E assim, falando da questão de desconto, não que você tenha que ofertar desconto, tá? Então, exatamente. Aqui tá falando se você for ofertar, tá? Às vezes, obviamente, é uma pessoa que você vê que precisa ou que é conhecido seu, alguma coisa do tipo, e você quer ofertar, não tem problema, né? Mas você precisa ter em mente o seu custo para que quando você oferte um desconto, você não esteja pagando para atender aquela pessoa. Né? Então, se você tem um custo, pegando aí por alto, né? Um exemplo, se você tem um custo de, sei lá, R$50 e você dá um desconto para que sua sessão fique R$40, então você está pagando R$10 para atender aquela pessoa. Né? Então você precisa ter tudo isso em mente. Mas tem como fazer um cálculo exatamente? Tem como se você fizer, né, as suas despesas, né, um controle melhor que a gente vai falar aqui sobre isso, tá? E aí, dando continuidade, a gente falou das formas de recebimento, né? Se você vai receber Pix, cartão, transferência, né? Ju, houve uma época antes do Pix que ela recebia, vou entregar, né? Ela recebia dinheiro, né? Transferência, e aí as pessoas faziam transferência de determinado banco, né? Então, sei lá, tinha conta na Caixa, Bradesco, Banco do Brasil. Eu tenho conta em vários bancos, inclusive até hoje, por conta disso, né? Eu só tenho Bradesco, eu só tenho não sei o quê, e eu saía, né, disponibilizando várias contas. Para facilitar para o paciente, né? Então tinha várias contas. E aí o faturamento, né, o dinheiro do consultório ficava espalhado. Pode falar. Ficaria espalhado em várias contas correntes, né? O que não é muito bacana para você gerenciar. Então, na época não tinha a facilidade que tem hoje de Pix. Hoje tem o Pix, então você pode concentrar tudo isso em uma única conta. E aí entra a pergunta, a questão,
né? A gente falou aqui de ver os custos da sessão, que existem vários custos que a gente precisa colocar, e vários entre eles, né? Um dos é imposto, né? Mas assim, como assim imposto? Eu recebo o dinheiro e não pago. Mas quando você vai declarar um imposto de renda, né? No final de cada ano, se você faturou ali acima do limite, que hoje é bem baixo esse limite, né? Acredito eu que com faturamento mínimo aí você vai atingir o limite para ter que declarar esse imposto de renda, e vai ter um custo em cima do que você faturou e não em cima do seu lucro, tá? Então, lembrando que o imposto é em cima do que você ganhou como um todo, e não apenas do que você ficou depois de pagar as suas despesas, tá? Então, ou seja, se existe uma seção, você vai pagar imposto em cima dela, tá? E aí entra, você vai trabalhar, você vai atuar no consultório como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Se você vai abrir um CNPJ, aí você vai acabar, dependendo do faturamento, você tem que analisar isso, tá? Recomendo que você pesquise, procure um contador para saber a questão dos faturamentos. Por quê? Porque você vai ter que pagar contador, você vai ter que pagar outros impostos, né? Se você abrir uma empresa, né? Um CNPJ, uma empresa normal, né? E a psicopedagogia, ela não se enquadra como atividade de MEI, né? Microempreendedor individual. Ela não se enquadra. Então você pode até abrir um MEI, mas as despesas as receitas do seu consultório, elas vão ter que entrar no seu CPF, como pessoa física, como um profissional, né, que ali recebeu de pessoa física para pessoa física. Se você abrir um MEI, você pode até ter o seu MEI, tá? Mas os recibos que você vai entregar para o cliente, para o seu paciente, ele vai ter que sair no seu CPF, tá bom? Qual a vantagem de abrir um MEI e ter o MEI mesmo recebendo no CPF, né? A vantagem é que o MEI você pode ter outras atividades. Então, como a gente já falou aqui de outras fontes de rendas, tudo que você comercializar pode entrar como receita do MEI. Outra coisa que pode entrar como receita do MEI são aulas particulares, né? Professor particular pode ser MEI. Então, seu faturamento em aulas particulares, né? Em consultoria, tudo isso pode entrar no MEI, e o faturamento do consultório entra no seu CPF. Então, quando você for declarar um imposto de renda, vai ter um faturamento menor no seu CPF, tá? É uma opção também para vocês. Então, a gente passou aqui, né, de forma bem geral, quais são as opções que vocês têm. E aí, pode falar. Da questão do seguro. Pronto. Com relação ao MEI, para quem não tem um MEI ainda, que é interessante ter um MEI para poder, da questão do seguro, né? Maternidade, essas coisas. Isso, o MEI, na verdade, pessoal, para quem não sabe o que é, né? Microempreendedor individual, né? Você vira um CNPJ, vira uma empresa, e a única taxa que você vai pagar mensal, né, é R$61, mais ou menos, 62, deve aumentar esse ano. E essa taxa, ela inclui o imposto ISS da prefeitura, que o município arrecada, né? E a taxa maior que tem é a contribuição da Previdência, né? No caso do INSS. Então, na verdade, quando você abre um MEI, você tem que pagar essa taxa mensal. E aí essa taxa, ela é a sua contribuição para o INSS. Então, se você sofrer algum acidente, né? Se você engravidar, se você... A licença maternidade. Licença maternidade, no caso, é uma forma de você ter uma segurança, né? Uma segurança através do INSS, tá? Mas pode também pagar o INSS por fora, sem MEI, né? Aí a Ilha perguntou aqui, então é mais vantajoso o MEI, né? O MEI, ele tem suas vantagens e desvantagens, vamos lá. Então o MEI, você vai pagar menos do que você contribuir de forma individual, né, para o INSS, que você pode também. Agora, o que é que acontece? Se você tem um MEI, você trabalha em outro lugar de carteira assinada, por exemplo, você não vai poder tirar seguro-desemprego, porque você é empreendedor, é empresário, então tá lá como uma empresa, tá? Então,
verifique nas leis, né? Se você for servidor público, você não pode ter MEI, tá? Não pode de forma alguma, independente da esfera, se municipal, federal, municipal, né? exatamente, Estadual, não pode. Né? Verifique se você trabalha em uma empresa de economia mista, né? Como Banco do Brasil, Embasa, Chesf, alguma empresa que você é carteira assinada, mas é concursado. Verifique com a instituição, se você tiver interesse de fazer MEI. Algumas instituições desse formato de economia mista, ela libera, né? O estatutário aqui não pode de forma alguma, tá? Não sei se respondi, a Ilha perguntou qual é mais vantajoso, aí você precisa dar uma lida, né? É muito individual, essa questão da vantagem de ser MEI ou não é muito individual, né? No meu caso, que faço supervisão, que dou consultoria, mentoria e outras coisas, né? Além da prática clínica, para mim é vantajoso sim, né? Ter um MEI, porque outras coisas vão incluídas, vão no MEI, entram no MEI, né? E não no meu CPF. O CPF vai só os atendimentos. Aí, porque a gente ainda não virou empresa, né? Aí a gente tem um MEI, a gente contribui, né? Faz todo o pagamento das taxas certinho do MEI, mas aí são casos e casos, né? Se eu fosse, por exemplo, uma professora da rede privada e fosse, né, CLT, ou se eu fosse psicopedagoga na rede privada, em alguma instituição, seja hospital, seja escola, e fosse CLT, não é vantajoso ter um MEI, porque depois que você trabalha 10, 20 anos numa instituição e você tem um MEI, você não consegue receber, né, o seguro e outras questões, né? Então é muito de caso para caso. No meu caso, é vantajoso ter um MEI. Mas para outras pessoas pode ser que não. Né? Se você atua como em uma empresa, né, carteira assinada, e você tem interesse, tem o intuito de exercer outras atividades e de consultoria, que você vai ver que o faturamento vai ser alto, lembrando que o MEI tem um teto mensal eu acho que hoje está em torno de R$8.000, 8 mil e pouco, precisaria confirmar, mas acho que é isso, deve aumentar também esse ano. Então, se você vai ter um faturamento que pode se aproximar disso ou pode ser um pouco mais alto, talvez compense você fazer, mesmo você abrindo mão, né, desse seguro lá na frente, porque você vai ganhar muito mais agora, né? Porque você vai acabar pagando menos imposto, tá? Mas cada caso é um caso. Então aí precisa se avaliar se de fato para você faz sentido isso, tá? Então, voltando para o consultório, você definiu se vai ser MEI, se vai ser MEI e CPF, se vai abrir de fato uma empresa, né, um CNPJ, definiu isso. Independente, você precisa ter em mente que você tem que ter, tá? Vou repetir, você tem que ter uma conta corrente que seja exclusiva do seu consultório, tá? Ah, mas se fosse tudo no meu CPF, você vai ter uma conta no seu banco para gerir todo o dinheiro do consultório, que você não vai depositar dinheiro pessoal, vamos dizer assim, você não vai pedir para alguém, se for lhe dar o dinheiro, transferir para essa conta. E você vai ter uma outra conta, e aí pode ser um banco digital, enfim, qualquer banco, não importa. Hoje em dia, né, com o Pix, com a facilidade, não importa. Então, qualquer banco, você vai ter uma conta para você pessoal, tá? Então, tem uma conta para o consultório e uma conta pessoal. Por que isso? Porque você vai deixar, né, o seu dinheiro do consultório na conta do consultório. Quando for no final de cada mês, né, no final que você fechar ali o seu faturamento do mês, né, ou o início de cada mês ali, geralmente o pessoal vai pagar ali no início do mês e aí você pega e vai tirar o seu salário para a sua conta pessoal. E de lá é que você vai pagar as suas despesas pessoais, tá? Então o que é que acontece? Por exemplo, Ju tem uma conta e ela viaja, vai para um congresso. Toda a despesa desse congresso é custeado, entre aspas, pelo consultório dela, né? A gente faz essa divisão, então é ela que paga, de qualquer forma, sim, acaba sendo. Só que isso é investimento, pessoal. Isso é investimento, como ela disse, no consultório, nela, na carreira dela profissional. Então,
o dinheiro vem do consultório, tá? Ah, mas e se eu não tiver o dinheiro lá? Né? Aí vai ter que sair, obviamente, do seu. Ah, mas se eu passar no cartão? Se você passar no cartão, na hora que você for pagar, você precisa tirar aquela parcela do cartão lá da sua conta do consultório, tá? Vai precisar reformar alguma coisa aqui, igual a gente reformou. De onde é que vai tirar o dinheiro? Do consultório. Ah, mas vai entrar também um dinheiro meu pessoal, maravilha. Né? Você está investindo no seu negócio, tá? Então tenha sempre isso em mente, é investimento e não gasto, não despesa, tá? Aí, vai mudar completamente a sua mentalidade e você pensar dessa forma. Por que a gente, Tássio fez muito, assim, eu usava, era uma loucura, né? Primeiro que eu tinha uma poupança, que ele odiava essa poupança, porque na minha mentalidade, né, assim, a gente sempre teve uma família humilde e a gente aprendeu que poupar, quem poupa sempre tem, né? E eu fiquei, assim, um tempo com muito dinheiro numa poupança que não rendia nada e era um dinheiro de reserva. Mas a gente vai falar já sobre esse dinheiro de reserva. Na verdade, aí eu tinha dinheiro em vários bancos e na hora de pagar as contas não sabia, não tinha extrato, não tinha para saber o quanto a gente estava gastando, investindo, o quanto foi num cafezinho e a gente não sabia, né? Então, ter contas separadas para o uso pessoal e para o uso do consultório é importante. Lembra que eu disse para vocês em outras lives, né? Trate o seu consultório como uma empresa, então tem que ter a conta da empresa, né? O que entra da empresa é da empresa, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que o que for da empresa, investimento é da empresa, então precisa sair do caixa da empresa. E, por exemplo, eu tenho uma conta que eu só uso para as minhas coisas pessoais. Então, lá no salão, quando eu vou fazer a unha, eu passo nesse cartão para eu saber quanto eu tô gastando com o salão, quanto é que eu tô gastando com roupa, quanto é que eu tô gastando, né? Fazer essa questão toda aí. Então, para não misturar as suas contas com as contas do consultório, é interessante ter duas contas, né? Separadas. E respondendo a pergunta aqui da psicopedagoga Edi France, né, ela foi justamente o exemplo que judeu, né? Se você é professora da rede privada e você atende num consultório no outro horário, na verdade não tem muita opção. Por quê? Porque o seu faturamento aí nesse caso é de atendimento. E atendimento não pode entrar no MEI. Né? O MEI ele não permite que você receba, não existe nenhuma classificação do MEI que permita atendimento psicopedagógico. Né? Agora, se o seu atendimento fosse um atendimento de aula particular, algo desse tipo, aí sim talvez fosse vantajoso você fazer o MEI. Mas, nesse caso específico seu aí, tem que ser no seu CPF mesmo. Não é interessante. E até aí, porque, quando você vai emitir o recibo, né, é importante que você esclareça para o seu cliente que é psicopedagogia. Então, você não vai lançar no teu MEI, no CNPJ do MEI, uma sessão de psicopedagogia, sendo que não pode, e aí você teria que fraudar, e aí, por isso que a gente está deixando tudo muito claro. Isso. Né? Ter um MEI é importante, mas o exercício clínico, né, as sessões, a gente não pode colocar no MEI. Isso. Se você for empresa, se você tiver um fluxo de atendimento muito alto, que vale a pena você pagar as taxas, aí você abre um CNPJ que não seja MEI. Na verdade, CNPJ MEI também é CNPJ. Abre uma empresa mesmo, uma EIRELI. Aí, no caso, o que a gente falou do MEI, né, mais no sentido de quem não tem um emprego que já contribua, vamos dizer assim, com o INSS, né? Ou com alguma previdência, pode ser uma previdência privada também, algo do tipo, tá? A gente fala muito, né? Hoje a gente está falando de gestão financeira, de como se organizar para isso, e isso é importante, e pensar em ter um MEI ou não ter um MEI, contribuir ou não contribuir com o INSS é importante, porque nós somos mulheres, a maioria, né? Quem não é mãe
vai ser mãe, então vai precisar tirar licença maternidade. Então tem várias questões que é importante que a gente contribua com o INSS, seja como pessoa física ou seja como MEI, tá? A gente trabalha, né, tem psicopedagogas que trabalham com crianças, com adolescentes, né, com adultos, com TEA, com outras condições que são graves, né, que a gente está sujeito a tomar uma porrada, a, sei lá, né, então a gente está suscetível, né, a gente trabalha com o nosso corpo, quer queira ou não, né, de uma criança subida, a gente pegar um Covid da vida, da gente pegar uma doença que é transmitida porque a gente está ali no contato com pessoas que têm secreções, por exemplo, né? Quem mora no interior aí, geralmente, né? Que anda de moto. Que anda de moto. Que a gente eu ainda ando, ela anda menos, mas assim, a gente andava muito de moto também, então um acidente, até de carro mesmo, quem viaja, quem mora em capital, que anda muito de carro, viaja. Né? Então, enfim, é mais a questão de seguro. Tá bom? A gente precisa ter sim, contribuir sim, gente, com o INSS. Pense direitinho se você ainda não contribui, porque isso é importante. E até o planejamento de ter ou não ter um filho, né? De quando ter um filho, que é o que a gente fica assim, vez ou outra a gente conversa, né? Que é importante. Então, se planejar financeiramente é planejar a carreira, mas também é planejar a vida, tá certo? Lu colocou lá em cima antes, falando sobre a valorização, né? Que a gente precisa, assim, pensar e pesar todas as despesas, né, que a gente não tem preço, a gente que trabalha com serviço, a gente tem valor, né, o nosso trabalho, ele gera impacto na vida de alguém, então a gente precisa pensar que não é só o preço da sessão, é o valor da transformação, é o valor da evolução que você proporciona, do impacto que você tem na vida de outras pessoas, né? E é importante sim a gente pensar nessa valorização. E ela falou aqui também que psicopedagoga é empreendedora também. É isso aí. Muito importante vocês trazerem essas informações para que as pessoas consigam investir e valorizar. É isso aí. E assim, a questão que Ju falou, né, do desconto e tal, você acabou de falar, da valorização, né? A valorização, pessoal, na verdade é o seguinte, como ela falou perfeitamente agora, se alguém, né, algum dia pedir um desconto e você se sentir desconfortável em dar um desconto, em dizer assim, você não quer dar o desconto, mas você não sabe como negar também esse desconto, né? Então, você simplesmente pode fazer a pergunta para a pessoa, né? Esse meu custo, né? Esse investimento que você vai fazer, né? É justamente em prol de uma transformação na vida da sua família, né? Que preço tem isso? Né? Então, você joga essa responsabilidade para a pessoa. Né? Por quê? Para que a pessoa veja que você está entregando, né, como a Luciana falou aí, como a gente falou, valor e não preço, tá? É diferente. Né? Valor é percepção, é o que você tem ali como um todo, tá bom? E aí, entrando na área dos controles, a gente falou que você pode ter ou não, MEI, como é que você vai separar essa questão financeira, né? E aí entra quando você vai receber em cartão de crédito, você vai receber em uma conta que é da maquininha, depois você vai ter que transfira para a conta que você controla os gastos do consultório, tá? Só que como é que eu vou gerir aqui no meu consultório, né? Então você precisa ter um controle diário do que você recebeu diariamente, tá? Entrada e saída, ou seja, receita e despesa. Porque diariamente pode ser que você precise também comprar uma resma de papel. E aí você comprou aquela resma, entra lá no custo diário, né? Diariamente. E aí você vai ter que ter um meio de controlar isso. Se você não tem habilidade com computador para fazer uma planilha, para fazer isso via software, né? Comprar um software, alguma coisa desse tipo, você pode fazer no papel, desde que você faça, tá? Faça esse controle. Tenha em mãos ali quanto você gasta de despesas variáveis, né? O que são despesas variáveis, Tássio? Resma de papel, um curso, um livro que teve que comprar, um almoço que você precisou ficar no consultório porque não deu tempo de ir para casa. Isso, ela está dando um exemplo dela de ontem. De ontem. Às vezes você não vai conseguir, né? Então, sei lá, um almoço, uma janta,
um brinde que você vai dar para os seus pacientes, um brinde que você vai dar para os seus parceiros de negócio, né? Enfim, outras psicopedagogas ou psicólogas, enfim, profissionais, né? Tudo isso entra como uma despesa variável, né? E o que seria uma despesa fixa? Se você paga aluguel do seu consultório, se você paga energia, internet, aquela despesa que todo mês ela vai chegar, né? Aquele boleto que vai chegar mensalmente aí no seu consultório, tá? Então, eu vou contabilizar exatamente tudo, Tássio. Exemplo, Ju falou do carro que você vai gastar gasolina. Eu preciso contabilizar essa gasolina. É interessante que sim, né? Que vou fazer um atendimento, coloque você faça em média o consumo tal e coloque. Mas, nesse nível de detalhamento, vai dar um pouco mais de trabalho, tá? E enfatizando também, se você tem um MEI e o CPF, as suas despesas, elas obrigatoriamente vão ter que ser separadas do MEI e do CPF. Lembrando que tudo que você consumir no MEI, tudo, absolutamente tudo, você tem que pedir nota fiscal com o seu CNPJ, tá? Porque você precisa declarar essa saída da empresa. Existe um controle muito maior do que CPF, então tomem cuidado. E uma disciplina, né? E uma disciplina. Então tomem cuidado. Vou abrir um MEI e pronto, vou só pagar a taxa e nunca mais. Não, MEI você... É uma empresa, uma empresa individual, mas é uma empresa. Então você tem que emitir nota se você for prestar um serviço para uma outra empresa. É obrigatório, tá? Se for para uma pessoa física, não é obrigatório emitir nota fiscal, mas se for para uma outra empresa, você tem que emitir. E para emitir nota, no caso, dependendo da cidade aí, eu acho que vai pedir alvará de funcionamento. Aí você vai ter que tirar o alvará. Então, assim, inscrição estadual, tudo é mais burocracia para você, tá? Então, tomem cuidado. Não vá só abrir por abrir. O que for ofertar, né, no MEI, precisa ter uma regulação maior, né? Você não é mais só uma pessoa, você é uma empresa. E aí precisa pensar como empresa, agir como empresa, né? Se comportar como empresa, porque a fiscalização é um pouquinho maior. Exatamente, né? Vamos lá, então controlou diariamente, semanal, mensal, recebi mensal ali X de faturamento. O que é que eu vou fazer, né? E aí você vai separar, pagar as suas despesas, né? Que a gente acabou de falar, são as despesas que você vai ter, pagar o seu INSS ou o seu MEI, né? Se você não é fichado, não é concursado, só atende, não quer abrir MEI, faça a sua contribuição ou faça uma previdência privada, algo do tipo. Tenha uma reserva, né, para as emergências. Isso, né? Tem uma reserva sua de emergências pessoal, né? Deixa eu ver aqui, como diz o, né? Deixa eu ver aqui. As anotações dele no computador. Já falei tudo. Se tivesse um caderninho, eu não precisava estar aqui. Só vou compartilhar aqui com vocês agora uma imagem, vocês devem estar vendo aí agora. Vou desativar aqui os comentários para vocês verem melhor, tá? E a gente já ativa. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí foi uma simulação, tá? Que eu fiz baseado em um faturamento mensal bruto de R$3.000, tá? Tássio, mas eu não faturo isso tudo ainda. Ou eu faturo muito mais do que isso, né? Então você pode adaptar para a sua realidade aí, tá? O que é que a gente fez aqui? A estimativa é de um faturamento de R$3.000. Qual era a maior dúvida que Ju recebeu esses dias, né? Eu quero tirar férias, mas eu não tenho... meu atendimento está zerado e eu... Enfim, ou férias, ou então simplesmente um mês foram férias forçadas. A gente tem uma agenda mais volátil, né? A gente precisa levar em consideração a volatilidade da nossa agenda. Diferente de um emprego CLT, se você produz, se você não produz, se tem aluno ou não tem aluno, quem era professora, né? E que estava lá na CLT, tinha o seu dinheiro lá certinho. A gente que trabalha com prestação de serviço, que trabalha com agenda, a gente precisa levar em consideração
a volatilidade da nossa agenda. Então, tem mês que tem mais feriados, tem mês que tem feriados prolongados, e aí o pessoal viaja, e a segunda-feira sempre dá uma baixa, né? Os nossos meses de janeiro, fevereiro, são mais baixos porque tem a questão das férias dos meninos, né? A gente aqui no Nordeste tem também uma cultura de tirar férias no meio do ano, que é em junho, né? Não é em julho, como no Sul, no Sudeste. A gente tem férias em julho, então tem um mês praticamente, né? 15 dias aí de festas, de festividades juninas, e o pessoal se afasta, né, do consultório porque vai viajar, porque vai pra roça, pro sítio, para essas coisas, né? E aí a gente precisa sim levar em consideração a volatilidade da nossa agenda. E isso que Tássio fez aqui, é importante que a gente, né, se controle para a gente ter férias, para que a gente possa viajar de férias, para que a gente não fique refém da nossa agenda e não fique refém dos pacientes. Muitas vezes a gente acaba sacrificando os nossos pacientes. Ah, não, precisa atender, não vai dar férias não. E a criança está ali cansada porque fez terapia o ano inteiro, mas aí a gente não pode liberar o paciente porque o paciente é a nossa fonte de renda. Então é importante sim a gente se controlar, se preparar para a gente ter o salário de férias, ter o salário de 13º, né? E aí pegando o exemplo, né, aqui que a gente planejou para vocês, né, seria um faturamento bruto de 3.000, vocês estão vendo aí, para quem está escutando só, né, porque depois vai ser disponível também no Spotify e tal. Vai lá no grupo do Telegram, que tá o link na descrição aí do episódio, e a gente vai disponibilizar essa imagem, você pode consultar também, tá? Então, faturamento mensal bruto de R$3.000. O que é que você pode reservar? Você pode especificar um valor fixo, tá? Ou você pode especificar um percentual, uma porcentagem mensal que você vai reservar. Para que serve essa reserva? Lá na frente você vai ver para que essa reserva vai servir, tá? Então, eu estipulei um valor aqui de 20%, então deu R$600, 20%, reservou. Eu faturo 6.000, reserva 20%. Então, eu coloquei porcentagem para ficar fácil para vocês adaptarem aqui, tá? Houve uma época, olha eu atrapalhando de novo, houve uma época em que faça chuva ou faça sol, eu tirava R$500 por mês. Né? Então, sacrificava muitas vezes o meu salário, né? Assim, diminuía um pouquinho o meu salário, mas eu poupava 5.000 por mês. Ou 5.000 por mês. R$500 por mês. Porque eu queria ter um valor X lá no final do ano para fazer um investimento maior, né? Então, eu tinha esse valor fixo, faça chuva, faça sol. E teve uma época também que a gente começou a trabalhar com porcentagem, né? Dessa reserva. E assim, né, obviamente, pessoal, isso aqui é uma simulação e vai depender da sua realidade, tá? Então, vou fazer exatamente desse jeito. Você pode adaptar. Não, eu acho 20% muito. Coloque 10%. Acho 20% pouco para o que eu quero. Eu quero reformar meu consultório no final do ano. Coloca 30%, coloca 40%. Né? Então, você vai pagar o preço do que você vai querer lá no final do ano, tá? Então, aí você tem uma despesa fixa, que eu estipulei aqui um valor, tá, de R$700, como se fosse um aluguel ali, tá bem baixo, né, mas também porque o faturamento aí tá baixo. Se eu colocasse uma despesa muito alta, né, obviamente você teria que reservar menos, teria que reservar aí 10%, por exemplo, né, se você tivesse uma despesa muito alta, tá? E essa despesa variável, como o nome já diz, é variável. Pode ser que tenha um mês que você tenha, outro mês que você não tenha, né, e aí esse dinheiro, outro mês seja maior, né? E aí esse dinheiro você pode ou reservar ou colocar uma parte a mais no seu salário. É interessante que você reserve, tá? Acostume-se a viver com aquela sua renda mensal padrão. No mês que der mais, reserve para complementar no mês que der menos, tá? E aí eu coloquei a previdência, né? Estipulei aí R$100, que é 8%, de 1.200, que é o mínimo agora, né? Talvez dê um pouquinho a mais aí se você for contribuir como contribuição individual, não seja MEI, talvez dê um pouquinho a mais, e um salário mensal de 1.400. Então, lembrando que de onde vai sair suas despesas pessoais do seu salário, tá? Então,
Essa reserva de emergência aí é do consultório, não é sua, é do consultório. Pensa dessa forma que vai mudar para vocês aí, tá? E aí no final do ano, né, os 600 vezes 12, você vai ter R$ 7.200 acumulados, tá? E o que é que eu vou fazer com esses 7.200? Você vai pagar, vamos supor que você quer tirar um mês de férias, né? Então você vai pagar aí R$ 900, que é a sua despesa, né? Supondo que você teve também uma despesa variável naquele mês, né? Mas se o consultório vai fechar, provavelmente não tenha. Mas enfim, eu coloquei aí 900. Você vai pagar a sua previdência normal, está de férias, mas você vai continuar pagando, tá bom? E aí eu coloquei ainda um bônus, né? Falaram de férias com Ju, eu ainda coloquei aí, ó. Dá para você ter o salário das suas férias e ainda ter um 13º, né? Então muitas vezes, pessoal, a gente tem medo de empreender, né? Tem medo, né, de empreender, de colocar um negócio, mas é porque a gente não tem educação para isso, né? Tanto educação financeira e tanto educação da parte de gestão mesmo, de prever. A gente é muito imediatista, né? Então, muita gente prefere pegar esses R$ 600 ali e ter um salário mensal de R$ 2.000. Uhum. Tá tudo bem, quem prefere isso, só não queira tirar férias depois, né? Só não queira 13º depois, que aí vai ficar complicado. Então aí você tem uma reserva final após, né, dos 7.200, descontando todas essas, a despesa de férias, previdência de férias, salário de férias, 13º, que foi 1.500, 1.400, 100 e 900, você vai ter uma reserva final de 3.400 ainda no seu caixa. E para que serve isso? Para momentos de crise, né? Vamos supor aí a pandemia parou 3 meses, você teria caixa suficiente para pagar pelo menos as despesas, né, do seu consultório por 3 meses. Isso aí, obviamente que... e meu salário? Aí você teria que fazer uma provisão ainda maior, né? Uhum. Fazer uma reserva maior. Eu não precisei gastar. Guarda para o próximo ano. No próximo ano você já vai entrar no ano com um saldo, né, de R$ 2.700 se você não precisar gastar. Então você vai acumulando isso e lá na frente você pode investir, fazer um curso, comprar um teste, né, fazer uma nova pós-graduação, enfim. E aí no final ainda coloquei sobrou ainda R$ 700, né? Vou parar de compartilhar. Habilitar os comentários aqui agora para ver o que é que vocês acharam dessa simulação aí. Se entenderam, se tem alguma dúvida. É importante, gente, a gente pensar nisso, né? Em guardar, em poupar. Muitas vezes a gente vê o dinheiro entrando e acha, nossa, eu tô recebendo R$ 10.000, eu tô recebendo R$ 20.000, mas na verdade você tá num lugar que você paga R$ 10.000 de aluguel, então você não gasta, você não ganha R$ 20.000. A gente tem uma falta, né, de percepção do dinheiro. Quando a gente coloca no lápis, a gente ganha muito pouco. É muito pouco de salário que a gente tem. Porque a gente vai acumulando ali despesas. Entrou mais um pouquinho, eu vou comprar um brinquedo. Entrou mais um pouquinho, eu vou comprar um teste. Né? E nesse pouquinho em pouquinho, aí a gente vai lá, então a gente acha que tem um salário de 10, 5, 15, 20, não sei aí a sua realidade, mas na verdade a gente tem, né, um salário bem menor quando a gente vai levar em consideração toda essa organização, né? Então é importante. E uma coisa que eu não coloquei ali na simulação, mas que a conta vai chegar, é o imposto, que eu já falei, né? O governo ele não vai deixar você ganhar sem tirar a parte dele. Então, o que é que vai acontecer? Daquele faturamento que você teve de 3.000 mensal, né? Vezes 12 vai dar 36.000. Em cima desses 36.000, mesmo que você teve um monte de despesa no ano, em cima desses 36.000, você vai pagar imposto de renda, na hora que você declarar o seu imposto de renda. E aí vocês precisam dar uma consultada na tabela para ver qual percentual, né? Que vai ali de 11, 8 e pouco, acho, 7, enfim. Depois dessa reforma aí eu não lembro. Mas até 27%. Então, dependendo do seu faturamento, você vai chegar a pagar 27% de imposto no ano. Então, aquela sua reserva, ela vai servir também para isso, né? Aquele que eu coloquei ali 3 meses, talvez não chegue nem a 3 meses,
porque você vai ter que pagar imposto em cima daquilo. Obviamente que o imposto você pode parcelar, né, até 8 vezes, mas tem que pagar, né? Não tem como fugir. Fora tudo que a gente paga de imposto também já nos produtos, nos serviços que a gente contrata, que é outra coisa. Mas tem que pagar, né? Então, é um assunto chato, é um assunto muito delicado para algumas pessoas, mas necessário, né? Mas é muito importante. E principalmente mentalidade, né? Mindset, que ficou tão famoso aí, né? É importante que a gente tenha um mindset financeiro também. Porque muitas vezes a gente não percebe, né, não sabe o que é o valor bruto, não sabe o que é variáveis, e aí fica muito mais difícil da gente entender o quanto a gente ganha e quanto de dinheiro a gente faz e tudo mais, né? Sobre os controles, você pode fazer o controle no papel, como o Tassi falou, ou uma planilha, né? Fazer uma planilha simples, mas controle, é importante você controlar, né? Mas o cliente não me pede recibos, o cliente não me pede nota fiscal. Mas aí vai ter aquele cliente que vai lá, faz o ano inteiro sessão com você, nunca pediu nada e quando chega no momento de declarar o imposto de renda, nos 45 do segundo tempo ele pede. Inclusive, acho que foi 2020, né, que a gente precisou fazer uma errata, que a gente já tinha enviado o meu imposto de renda. Então, a gente já tinha enviado o imposto de renda, e aí um paciente que pagou antecipado, eu não lembro agora como foi, que acabou entrando ainda o dinheiro, né, e a gente precisou fazer uma errata. Então, é importante a gente controlar, ter o controle do paciente, ter o controle de pagamento de tudo. Se você trabalha com pagamento mensal e você faz para depois receber, dezembro é um mês aí que você precisa ficar de olho, porque se você faz a sessão em dezembro e a família paga em janeiro, o recibo de dezembro não entra na declaração, entra para janeiro, porque você recebeu em janeiro. Então tem muitas coisinhas, né? O que vale para você é o dia que você recebe e não o dia que você atendeu a criança ou o paciente. Certo? É importante, né? Muita coisinha, muito detalhe que a gente precisa pensar quando a gente fala em gestão financeira, mas a gente precisa pensar, né? Então, desde o desconto, desde a forma de controle, desde pensar no seu salário, né? Não, eu sou muito bem sucedida, eu recebo 30 mil reais. Mas quando você vai colocar na ponta do lápis, você não ganha tudo isso, né? Então é importante que você controle, né? Eu falo muito sobre posicionamento, sobre branding, sobre estar bonita, sobre estar apresentável, porque a gente também vende, né, uma imagem, a imagem é importante, e tem gente que leva muito a sério esse negócio da imagem, né? Então diz, eu vou comprar o melhor carro, eu vou comprar a melhor roupa, eu vou estar nas lojas de grife, porque eu preciso passar uma imagem X. Mas não é isso, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa viver um pouquinho ali embaixo das expectativas, né? Para não viver ali no limite, porque um dia a conta chega, como o Tassi falou, né? A gente que trabalha com agenda, que não tem salário fixo, é importante todo esse controle financeiro. A questão do consultório também, não revelando os valores que a gente investiu aqui, mas a gente não tem dívidas do consultório dessa reforma, porque a gente se planejou e se programou, né? Então, se eu tivesse metido a cara e feito muita coisa aqui, ou então, vamos dividir, vamos botar no cartão e vamos fazer isso, a gente ainda ia estar pagando aqui essa reforma, né? E assim, escolha a batalha que você quer lutar, né? Então, se você quer, lá no final do ano, ter 15 dias de férias, né, ter um 13º, ou você quer não passar aperto quando tiver um mês de baixa, né? Então, faça a sua reserva, né? Agora, se você prefere ter esse salário todo, né, mensal, então, esteja ciente, né, que no momento em que o seu consultório, né, que é sua empresa, por mais que não seja muitas vezes de forma formal, vamos dizer assim, um CNPJ, o consultório, que é a sua empresa, vai precisar de ajuda da pessoa física,
na hora que passar por um apuros, né? Então, e você a escolhe gente que aí. trabalha com serviço, a gente trabalha com a gente. Se a gente ficar doente e ficar em casa, na cama, por uma gripe, por, sei lá, uma dor, qualquer coisa, a gente não produz, a gente não recebe, né? Então, é importante a gente se controlar, né? Ter essa gestão, né? O controle de investimento, controle de gastos, de despesas, né? Controle de receita, para ficar seguro, né? Então, eu posso ter, né, o luxo de ter uma gripe e ficar em casa, ou vou ter que trabalhar da mesma forma, assim, né? Então, é muito, muito delicado, mas é importante, tá? Podemos dar recibo como psicopedagogas? Aqui é a pergunta da Débora. Sim, a gente pode fazer recibo simples, e pode fazer pode emitir nota fiscal de prestação de serviço, né? Agora sim, Débora, vale salientar, pessoal, aqui que psicopedagogo é educação. É educação, tá? E o que é que acontece? Muitos pais, e aí para os pais que estiverem aqui escutando, eles declaram como saúde. Mas psicopedagogia... É importante esclarecer para os pais que não é saúde, né? Que não é saúde. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, obviamente, o pai vai tender a declarar como saúde. Quando você vê o pai agoniado no começo do ano ou final do ano, já querendo os recibos, é porque deduz no imposto de renda. E educação deduz também, só que é bem menos, né? Tem um limite. E às vezes só o colégio da criança que paga, algo do tipo, já ultrapassa o limite, né? Então... psicopedagoga pode emitir recibo? Você vai emitir o recibo. Se for no seu CPF, você vai colocar lá o seu CPF e o CPF do pai, né, no caso, ou da mãe, enfim, de quem está pagando, e você pode também colocar o CPF da criança, tá? Ou do adulto ou do adolescente, enfim, do seu paciente. E na hora que você vai declarar esse recibo no seu imposto de renda, tem um campo específico que você coloca lá o CPF de quem você recebeu. E a Receita cruza essas informações. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o pai pede, coloca lá... Às vezes coloca, não é nem na má intenção. Não, às vezes porque não sabe não mesmo. Sabe mesmo. Porque tá numa eles, clínica é saúde. Isso, para eles é saúde, né? Só que mesmo que você seja CNPJ, o recibo que você emite é de atendimento educacional especializado, tá? Não é o CNAE, né? É esse aí, né? Que é o Código de Atendimento Educacional Especializado. Ele não entra como terapia, entendeu? Não entra como um atendimento psicológico, que muitos colocam no imposto de renda como psicológico. E não é psicopedagógico, é diferente, né? Mas alguns pais, não, como o Ju falou, não é por maldade, é por falta de esclarecimento, algo desse tipo, coloca como saúde. Para você, vai fazer alguma diferença? Para você não faz nenhuma diferença, desde que você declare lá que você recebeu. Uhum. Então, eu estou falando aqui que para os pais pode ser que caia na malha, né? Que aí venha acontece, ter que justificar, né? Venha ter que ir lá na Receita, levar os recibos, e aí a Receita vai dizer, isso aqui não entra na área de saúde, e aí você vai ter que alterar e retificar a sua declaração. Tá? Por que a gente está falando isso? E por que a gente alterou o texto do recibo que eu emitia? Porque aconteceu de um pai cair na malha fina e vir dizer, olha, foi o recibo que você mandou que voltou, você que fez errado. Quando, na verdade, a declaração que ele fez como psicologia e não cobriu, porque ele já tinha um teto de saúde grande, e o valor, né? Ele colocou o valor, justamente aquilo que ela tinha dito. Ele colocou o valor que ele pagou em janeiro, referente a dezembro. Só que o que ele pagou em janeiro não entra na conta dele da declaração. Só vai entrar no outro ano. E ele colocou tudo junto. Então, os valores que Ju declarou e o que ele declarou... Quando cruzou, não bateu. As informações. E aí, o que acontece? A Receita notifica ele. Então, quem tem que ir lá e resolver é ele. Só que aí ele pra Receita, não faz diferença. Mas faz diferença na relação que você vai ter com aquele pai que tá ali para resolver um problema, que vai ter que ir na Receita, que vai ter que fazer não sei o quê, né? Que caiu na malha, que vai ter que pagar não sei quanto, né? A mais. E isso aí
aí prejudica, né? A relação, o vínculo, porque é vínculo também, né? É um relacionamento ali. Então, é importante a gente pensar e trabalhar com previsibilidade, né? Para a gente poder não ter essas intercorrências, né? Então, a pessoa que declarou de uma forma inadequada, ela vai ser notificada, vai ter penalidades, vamos dizer assim, para ela, não para a gente, porque a gente declarou certinho, né? Mas interfere no relacionamento, no vínculo que a gente tem com aquela família. Fica uma situação chata, né? Dizer, foi você que emitiu, não foi, não sei o quê. E aí é importante. Dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, sempre dá alguma coisa quando se trata de relacionamentos, né? Então é importante deixar tudo bem esclarecido desde o início de como vai ser, tá? A Débora colocou ali, na hora de declarar, eles vão encontrar psicopedagoga? Não vão. Eles teriam que colocar como educação mesmo, tá? Como você falou mais na frente. Ed Franz colocou 2022 que me aguarde. Muito bem, jogue duro. Camila, isso não é uma live, isso é uma mentoria maravilhosa e de graça. Vocês são os maravilhosos mesmo, gurizada. Obrigada, valeu, Camila. Deixa eu ver mais. A Débora complementou aqui, ou vão colocar como educação, viu, Débora? Ed Franz, coloca o modelo no Telegram? De que, menina? Modelo do recibo? A gente não vai disponibilizar, tá? É um recibo simples, gente. É só colocar, declaro que recebi de fulano de tal, CPF tal, os valores abaixo. E aí você descreve os valores e as datas que você recebeu. Uma dúvida que pode ser das pessoas, né? Se a gente pode emitir aquele recibo de balcão. Sei. Pode, desde que você coloque também o seu CPF. Né? Tá. Aquele recibo padrão que você compra na livraria, você pode fazer também. Coloca ali que recebeu, coloca seu CPF e carimba, né? E aí, não tem problema. E as notas fiscais, aí lembrando que quando a gente emite a nota fiscal, a gente paga o imposto, né? O imposto sobre serviço, né? Que é o ISS da prefeitura. E aí vai variar. De cada município tem um percentual diferente. No caso de Paulo Afonso é 5%. Eu já vi municípios que são 2, 2,5%. Depende, a nota ela tem que ser emitida no município que você atende. Tá? E não no município que você mora. Porque se você mora em um e atende em outro, que vale onde o serviço é prestado. Então faço certo, a diferença botou. É isso mesmo. Também. Isso. O recibo simples, tanto para a família, serve os dois na hora de declarar o imposto de renda. Não importa se é recibo ou se é nota. Para a gente, impacta se é recibo ou se é nota, porque o recibo a gente não paga imposto e a nota fiscal a gente paga imposto, tá? Para a família não faz diferença, ela consegue declarar com os dois documentos, tá? Ou com um ou com o outro. Mas para a gente acaba que paga, né, o ISS, como o Tati falou, essa taxa sobre serviço, e tem que ir na prefeitura, ou então fazer pelo site. Cada município também varia, né, sobre a forma de emissão dessa nota, e o que varia é isso, né? Então, se você vai emitir nota fiscal, leve em consideração também na hora de você estabelecer o valor que você vai cobrar da sua seção, porque aí você precisa, né, entender que vai haver ali um percentual de emissão da nota fiscal de um imposto que você vai pagar. A Ilha colocou aqui, é melhor o recibo por sessão ou recibo único no final do ano para o cliente? Se você puder, Aila, você pode entregar também um recibo mensal. Né? Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil para você ter um controle. Agora, como você já vai ter tudo anotado, se você não entregou, né, o cliente não pediu, chegou no final do ano, ele pediu, você entrega um recibo com todas as declarações do ano para ele, não tem problema também não. Faz o valor inteiro que você recebeu dele. Recebeu no ano X e vai colocar todas as datas. Tá? Se você quiser detalhar as datas, pode também. Porque na verdade, na hora que ele vai declarar o imposto de renda, ele precisa disso. Para ele, não importa muito a data, ele vai colocar o valor cheio, o valor total. Já para você importa, porque você vai declarar lá no aplicativo da Receita, mensal que você coloca. Então,
trabalhoso, né? Você vai pegar cada pessoa que você atendeu, cada CPF, e vai pegar mensalmente quanto cada CPF daquele lhe pagou e vai colocar no aplicativo da Receita, né? Então, para você tem que ter esse controle, tá? Mensal. Eu terceirizo esse serviço, eu tenho um contador, eu tenho uma empresa que faz isso para mim. Mesmo assim, você vai ter que controlar. Porque ele vai pedir os recibos, né? A pessoa não vai fazer isso por você todo dia, de controlar, de dar a entrada, né, no recebimento. Então, isso você que tem que fazer. Isso. Né? Mesmo que, caí na malha fina, aconteceu alguma coisa, é culpa do contador. Muitas vezes é culpa de você que não se organizou, que não registrou tudo bonitinho. Isso, não fez um recibo, né? Esqueceu alguma coisa. Ou esqueceu, ou emitiu o recibo para o paciente, mas não deixou uma cópia, não fez uma cópia, perdeu o digital, e aí como é que fica? E né? assim, pessoal, a gente está falando dessas questões porque são questões que ninguém fala, né? A gente sente essa necessidade, sentiu essa necessidade, e a gente quebrou muita cabeça para estar, né, vamos dizer assim, trocando essa experiência aqui com vocês, né? Uhum. E não tem problema, pessoal. Eu caí na malha. Tem algum problema? Muita gente tem medo disso, né? Mas na verdade, pessoal, se você não fez nada errado, pode ter sido que você errou algum campo sem querer, entendeu? Se você não declarou valores a mais na sua declaração, fique tranquilo, é só ir na Receita e comprovar com os recibos, tá? Uhum. Eu posso fazer o recibo no nome dos pais ou precisa ser da criança? Geralmente, Camila, é no nome dos pais, só que lá no aplicativo da Receita, ele possibilita você colocar os dois CPFs. O CPF do pai, no caso do responsável, e o CPF de quem de fato foi atendido. Uhum. Né? Você pode colocar esse tipo de coisa, mas assim, geralmente você faz no nome dos pais, né? Eu aqui faço no nome do responsável. Isso. Geralmente isso é mais protocolo, vamos dizer assim, para o pai. Se você emitir no nome da criança, o pai vai declarar mas porque ele declarou a Receita que aquela criança é dependente financeira dela. Isso. Né? Então, fazer o recibo no nome da criança ou no nome dos pais não interfere para você. Pra você não vai mudar nada. Né? Assim, às vezes... E para o pai, ele pode declarar também no nome da criança tranquilo. O que é que pode acontecer? Né? O que é que pode acontecer? Pode ser que tenha um pai, né, que seja separado, um paga, né? E o outro pede o recibo no nome dele. E aí fica complicado para você, entendeu? Então tenha, na hora da sua anamnese, né, na hora que você for ter uma conversa, pergunte já essas questões. Quem é que de fato vai pagar? O recibo vai no nome de quem? Você já pergunta, e aí para você tanto faz. Porque se for no nome da criança, o que é que acontece? Às vezes a mãe mora com a criança, então a mãe declara como dependente, só que quem paga é o pai. Então, se você bota o recibo no nome da criança, o pai não vai conseguir declarar. E foi ele que pagou. Né? Então, pode ter essas questões que não é nem tanto a ver com o consultório. É mais uma questão, né, burocrática aí que pode acontecer. Né? São então, você tem que estar atento possibilidades. A isso. A pessoa que está muito tempo aqui tomando na cabeça passou por muita situação. Teve um caso, né, que tinha uma criança de pais separados, divorciados, e que a criança fazia uma quantidade de sessões grande durante a semana. Então, isso no ano dava um dinheiro, né, razoável. E eles faziam assim, um pagava uma, outro pagava outra, um pagava uma, outro pagava outra. Então eu precisava me organizar para saber quem pagou qual, para na hora de emitir os recibos, saber exatamente em qual CPF ia um valor e qual CPF ia o outro valor. Isso. Aí por isso que é importante, pessoal, vocês tenham um controle mensal, tá? Tenham um controle mensal, tudo certinho. Por mais que lembrando, do que foi recebido e do que foi pago, né, de despesa. Não necessariamente da sessão. A frequência da sessão é outro controle. É outra coisa que a gente não está falando da frequência da sessão, tá? E sim de recebimento. Então, às vezes o pai atrasou o pagamento, né? Passou 2 meses, sumiu, viajou, aconteceu alguma coisa. Um caso que aconteceu, pegou Covid, alguém na família, ficou, sei lá, alguns dias sem ir, e aí atrasou. Então, no dia que você recebe, é que você emite o recibo. Jamais dê um recibo antes de receber, tá? Jamais faça isso.
Porque corre o risco de você não receber. Corre o risco de você não receber. E você já emitiu, a pessoa declara mesmo assim. Isso. Aí você vai ter que declarar como recebeu, vai pagar imposto sobre esse dinheiro fantasma que você não recebeu. Que não recebeu. Então, a gente confia nas pessoas, né? Quando a gente vai criando uma relação ali, já é de muito tempo, a gente acaba que flexibiliza, que vai ficando, né, meio folgado, assim, nessa relação com algumas coisas, né? E acaba que acontece algumas situações. Então, seja vigilante, com aquele meme, fique atenta, vigilante, né, com relação a essas questões, principalmente essas questões financeiras, tá? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Passamos aqui 1h19. 1h20. 1h20 conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí. Vamos explorar o senhor, meu marido. Se não, a gente vai liberar vocês. Lembrando que a live vai ficar salva, né? O nosso Café com Psico vai ficar salvo, tanto aqui no feed, aí a gente vai, né, vai revelar logo agora ou deixa pra revelar sábado? Não, pô. Deixa essa aí. Deixa essa, né? Essa é importante, essa foi. Né? A gente vai deixar no feed, disponibilizar no feed. Então a live fica salva no feed. Depois ela vai pro canal do YouTube, arroba não, como é no YouTube? Pode ser também. No YouTube é Café com Psico, fica lá as lives. Quem chegou agora, quem tá vendo as lives agora, o Café com Psico, procura no YouTube como Café com Psico, que tá lá todas as lives, a maioria das lives, procura no né? YouTube, Café com Psico, procura no Spotify, no Deezer, no Amazon Prime, onde mais, que eu esqueci, no Apple Music, várias. Todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas de áudio a gente tá lá. Psico, né? Então, no YouTube e nas plataformas de áudio, você consegue acelerar para assistir mais rapidamente, né? E eu vou falar um negócio aqui que ela nunca fala. Vocês vão lá no YouTube, se inscrevam no canal dela no YouTube. Se inscreva, deixe seu like. Se inscrevam, sigam o episódio lá no Spotify também, ou na plataforma que você usa, né? No Deezer. Episódio? O podcast. Sigam lá o podcast, tá? Vá lá maratonar. Tem 23 episódios com esse aqui. Esse é o 23º episódio. Na verdade é o 24º, né? Que teve um extra, que ainda não coloquei lá. Esse é o 24º. Então vão lá, consumam o conteúdo, tem muita coisa boa. Estou aqui no meu Instagram, né? Compartilhando sempre sobre psicopedagogia, sobre a vida no consultório, um pouquinho da vida real também. Me deem sugestões dos próximos temas, dos próximos assuntos. Se quiserem ver Digníssimo novamente por aqui, botem aí os temas. Camila vai me ver na estante, lá na mentoria, Camila. Ele vai dar uma aula lá na mentoria exclusiva, principalmente sobre burocracias. Pense num homem que é metódico, que gosta de burocracia. Aí ele me ajuda porque eu sou o oposto, eu odeio resolver coisas assim, e aí uma mão lava a outra, né? Eu sou a parte extrovertida, a parte, né, que gosta ali das relações das pessoas, e ele fica na parte burocrática da coisa. Vai ter aula na mentoria sobre questões, né, digitais hoje e tudo mais. Marketing e tudo mais. E vou gravar hoje aqui. Vai gravar hoje e vai gravar também lá na mentoria Mari tá sobre Mara e Mari também estão. Mari, Camila, tá tudo bem. Vai ter aula na mentoria dele também sobre essas burocraciazinhas, vai ter, Camila, né? Vai ter. A gente vai ter um encontro que vai falar só disso lá na mentoria, tá? E a gente aprofunda mais, enfim, daquele jeitinho lá, com planilha, com tudo. Com ferramentas, com imprimíveis, né? A gente ama um negocinho para imprimir, então ele vai fazer também, né? A gente vai pensar, elaborar juntos, né? Já tem muita coisa pronta, né? Eu já elaborei algumas planilhas para gestão, tudo. Isso. Pra ajudar vocês. Fiquem à vontade por aqui, tá, gente? Deixa eu só ver aqui nos comentários. Tem que respeitar esses dois. Só agradecer, foi ótimo. O print, pô. Ai, menino, vamos print. Toda vez eu esqueço. Preparem aí, vamos fazer um bonitinho. Faz o print aí, Nara, pra depois tu mandar.
Printem, marca a gente, vou repostar todo mundo, a gente vai ficar ainda trabalhando aqui um pouquinho, né? Muito obrigada para quem tá aqui, a gente sabe que é um tema que nem todo mundo gosta, nem todo mundo tá afim de ficar escutando, né? Que é chato, mas a gente quis trazer assim de uma forma mais leve mesmo, trazendo, né? Exemplos práticos de quem já sofreu muito na vida, né? Principalmente eu, coitada, que não sei de muita coisa, né? A Débora colocou, Camila falou aqui que falou com Eduardo que deveria ter na mentoria, vai ter. A Débora colocou que assistiu hoje e que já gostou demais. Vou ver a gravação do início, veja, vai ficar disponível. Veja, vá no YouTube, assista todos os outros lá, se inscreva. A Camila disse que não dominou ainda a planilha. É um bicho. É um bicho de 7 cabeças pra mim também, Camila. Pois vou marcar aí pra tirar a dúvida de vocês. A Ilha colocou que esses dois não param. Tudo ótimo, obrigada pela entrega. Ed Francis, já quero mentoria dos dois. Simbora! O negócio é assim, eu ofereço a mentoria e puxo ele pra falar das coisas que Vai ver da casada, né? Ele é obrigado a participar, não importa. Ai, tem um gente. link, né? Tem um link na bio, se inscreve lá, aplica lá. Ed Francis? Isso, pra ficar na lista de espera, né? Isso. Na próxima turma. A gente ainda não tem data pra próxima turma de mentoria, mas tem uma lista de espera que tá lá no link da bio, tá? Tem um link que tem mentoria, né? Você clica lá, vai te levar para um formulário, você aplica o formulário e entra para a lista de espera, certo? No mais, minha gente, muito, muito, muito obrigada. Tem mais algum recado? Minha gente, tem live de Café com Psico sábado 8 e 8, viu? Vocês não me deixem sozinha, não. Vocês não se acostumem com essas lives de noite, não. Pra quem tá assistindo a primeira vez, a live acontece sábado 8 e 8, né? 8 e 8 da manhã. Sábado, 8 e 8 da manhã, a gente toma um cafezinho e conversa sobre psicopedagogia. Fiquem à vontade para me dar sugestões de tema, sugestões de polêmicas e tudo mais. Doces de Lua colocou. E aí? Confirma pra mim do mimo. Menina, já quero. Eu recebi um presente que tinha sua bala. A gente quase se estapeou pra comer o resto. É boa, muito boa. É uma delícia a sua bala. A gente já quer toda. Se quiser mandar de café, agradeço. A louca pedindo presente. Gente, muito obrigada. Um cheiro e até sábado, 8 e 8 da manhã, com mais um Café com Psico.